A paz do Senhor Jesus, minha querida aluna, tudo bem com você? Estamos avançando. É um prazer estar com você em mais uma aula para a glória de Deus. Se nós observarmos o tanto que nós já percorremos e estamos chegando lá, né? Nós hoje estamos dando como uma base introdutória a nossa primeira aula. Isso mesmo, estou dando hoje a primeira aula de ramatologia. O que é ramatologia? Nós vamos estudar sobre a doutrina ao que compete o pecado. Então, durante todas essas aulas, nós falaremos sobre o pecado. Então, serão aí mais ou menos 4 aulas que falaremos sobre este assunto. Vem, convida aí as pessoas da sua casa, quem quiser participar também, assistindo essa aula, né? E aprendendo um pouco mais aí da palavra de Deus. Então, estou muito feliz de estar com você nesta nova etapa. Nós saímos da aula de antropologia bíblica, matéria, e agora vamos iniciar uma nova matéria. Para mim é sempre uma honra. Então eu quero começar esta aula fazendo uma oração juntamente com você, tá bom? Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer e te louvar por tudo quanto o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor, Pai, que o teu nome seja glorificado nessas aulas na qual nós estamos aqui, Senhor, estudando, nos aprofundando nesse assunto sobre a natureza do pecado, a origem do pecado. Vamos falar sobre o pecado original, entre outros pontos importantes dentro dessa doutrina. E nós aprendemos que tudo que está na Bíblia, na tua palavra, nós devemos observar. Deus, eu quero te louvar pela vida desta aluna, que mesmo com as suas lutas, suas dificuldades, está aqui para estudar, para crescer no conhecimento e na graça. Espírito Santo, eu peço que o Senhor esteja conosco, nos orientando, nos auxiliando em tudo, Senhor. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs? Então vamos lá. Vocês já têm em mãos o material que foi disponível aí, foi disponibilizado para vocês no grupo, no nosso grupo ETPAMU, né? Que é da nossa escola, Escola Teológica para Mulheres. E eu estou muito feliz em poder dividir esses grandes estudos, né? essas grandes argumentações teológicas juntamente com vocês. E vamos caminhar à luz da palavra de Deus. Então, nesta matéria, nós iremos utilizar aqui a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé. Também nós vamos utilizar mais 2 livros de apoio, que é esse livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, né? Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, é este aqui, olha, do Meyer Pearman. É ótimo esse livro, muito bom. E nós vamos trabalhar também utilizando este livro, Teologia para Pentecostais, do pastor Walter Brunelli. Então vai ser uma bênção. Eu já quero começar aqui fazendo uma leitura aqui com vocês. Mas antes, vamos lá para o material que vocês têm em mãos. Eu coloquei aí, olha, tem o sumário do que nós vamos estudar. Nós vamos estudar durante toda esta matéria. Hoje é uma aula introdutória, mas nós vamos estudar conceitos bíblicos acerca do pecado, a terminologia bíblica acerca do pecado, a origem do pecado, o pecado, né, na natureza humana, a universalidade do pecado. Também vamos falar acerca da classificação dos pecados, as consequências do pecado. Vamos falar também sobre o pecado e a responsabilidade humana. Também falaremos sobre o pecado à luz da teologia pentecostal. Também o papel do Espírito Santo de Deus, diante do pecado, a santificação e a vitória sobre o pecado. Também falaremos sobre a redenção do homem em Cristo. E vamos concluir, né? Os nossos assuntos, né? E isso lá para a última aula, para a 4ª aula, tá bom? Bom, avançando aqui juntamente com vocês, hoje é uma parte introdutória, e nessa parte introdutória, tá aí logo nessa primeira página que vocês possuem aí no material de vocês, e dentro deste material nós vamos fazer uma parte introdutória. Bom,
a ramo, ou a hamartiologia, é o ramo da teologia sistemática, né? Porque tudo que nós estamos estudando aqui no nosso curso é uma base da teologia sistemática. São temáticas que nós estudamos de forma sistemática a compreender algumas doutrinas que o Senhor nos deixou. E a hamartiologia, né, na sua totalidade, estuda acerca do pecado, da sua origem, da sua natureza, do seu efeito, da sua extensão, e também a Bíblia vai mostrar qual é a solução para o pecado. Eu costumo dizer, que o pecado é como se fosse um vírus. E esse vírus, ele é terrível. Esse vírus, ele é pior que qualquer outro vírus que você já viu, inclusive nós passamos por uma pandemia, né? Todos nós. Mas o pecado é muito pior do que isso. Só que quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e para o percurso da história, o que o Senhor nos enviou, que foi o seu Filho amado Jesus Cristo, nós vemos que existe um antídoto contra o pecado. E eu posso dizer que este é o melhor remédio. Qual o remédio, irmã Priscila? Depois desse remédio, vem outros remédios, né? Vem outras doses. Mas este remédio é o principal. É Cristo, Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo, tá certo? Bom, falando um pouquinho sobre a palavra, a origem. Essa palavra, né, hamartiologia, ela vem de uma raiz grega, de uma raiz que vem do grego, hamartia, né, que significa errar o alvo. Então, essa palavra hamartiologia, ela vem de uma raiz grega. Essa palavra, essa parte, hamartio, né, que significa, hamartia, né, melhor dizendo, que significa errar o alvo, falhar. E errar o alvo é o quê? É uma falha, né? Aí errar o alvo, falhar no padrão divino, quando nós falhamos diante de Deus, né? Então o pecado é exatamente isso, traz esse conceito, né, de errar o alvo, de falhar diante de Deus. E para a teologia pentecostal, o pecado não é apenas um conceito doutrinário. Não, o pecado não é só um conceito doutrinário, mas é uma realidade espiritual. Porque essa realidade e o pecado, que é real, né, afeta diretamente e profundamente o relacionamento do homem para com o seu Criador, para com Deus, né? Porque quando Deus criou o ser humano perfeito, a mulher também perfeita, colocou no jardim do Éden um homem puro, santificado, à imagem e semelhança de Deus. E na matéria passada de antropologia bíblica, nós vimos que essa imagem magodei, né? Imagem de Deus no homem, não é sobre nariz, sobre boca, sobre aparência, mas é a parte moral de Deus. Então é extremamente importante nós observarmos essas questões e fazermos também um elo, uma ligação com a matéria passada, que é a matéria que nós estudamos, que é a matéria de antropologia bíblica. Pois bem, avançando, minhas irmãs, quando a gente fala sobre este afetar profundamente o relacionamento e a vida deste homem para com Deus, nós falamos também de algo que posteriormente, acredito que será a nossa próxima matéria, nós estudaremos soteriologia, que é a matéria que estuda a doutrina da salvação. Nós vemos que o pecado afetou, mas quando nós estudamos a matéria de soteriologia, nós vemos que existem alguns aspectos. E dentro desses aspectos da salvação, está lá a regeneração, a justificação, a regeneração, né? A santificação progressiva. E o quarto aspecto, que é a glorificação. Então, se por um lado o pecado abundou na vida do ser humano, por outro lado, nós vamos ver Cristo, né? Ressurreto, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro que estava preparado desde a fundação do mundo. Então, Jesus não foi um plano B, mas tudo já estava preparado. Né? E através de Cristo, porque Cristo nos reconciliou de novo com o nosso Deus, nos trazendo novamente a oportunidade de nos reconciliarmos de novo com o nosso Deus. E através do que, irmã Priscila? Quando a pessoa aceita Jesus,
ela vai se arrepender através do arrependimento, primeiro Cristo, depois, né, arrependimento, regeneração, que é o Espírito Santo que faz, e a vida no Espírito, que está totalmente ligado, tanto o arrependimento, a regeneração e a vida no Espírito, com os aspectos aí da salvação. Então, louvado seja o nome do Senhor, que nos reconciliou de novo, nos deu essa oportunidade de vida e de vida eterna, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o conceito bíblico de pecado, né? Em 1 João, eu quero ler com vocês aqui agora. Pega a sua Bíblia, você está aqui na aula, viu? É aula, tá gravado, mas é aula. 1 João, epístola, viu? Toda vez que você, irmã, ouvir falar 1 João, 2º, 3º, é epístola, são cartas, aquelas do finalzinho. Não é Evangelho de João, tá? Evangelho segundo escreveu João. É epístola. Então, quando você abre a sua Bíblia lá em 1 João, no capítulo de número, olha lá, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, e o versículo de número 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O pecado é iniquidade. Então, qualquer que pratica o pecado também pratica aí a iniquidade. E é interessante que em outras traduções, né,